bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa casa, nosso primeiro episódio de muitos que virão, onde a gente vai ter nossas conversas difíceis. O que vem além dos améns que a gente dá ali na concordância no todo? Prazer, eu me chamo Emanuele Dutra. Estou aqui acompanhada de duas mulheres incríveis que eu já vou apresentar para vocês. Mas de antemão, para essa relação funcionar, vocês vão precisar me ajudar com se inscrevendo no nosso canal, curtindo os nossos vídeos e comentando bastante se vocês concordam com tudo aquilo que a gente falou aqui, se vocês têm alguma discordância, opiniões diferentes ou temas que serão abordados futuramente. Então eu preciso dessa relação entre nós. Ok? Feito? Diante disso, eu quero apresentar essas mulheres que são referências na minha vida. Foi daqui dessa mesa, claro que não aqui no estúdio, em casa, que saiu a ideia desse programa, da gente ter as nossas conversas, que já eram difíceis, no off, por trás das câmeras, e trazer ela pra cá, pra se tornar uma realidade e dividir com vocês. É daqui que saem as ideias, as conversas que muitas das vezes me pressiona a mudar, que gera mudança, quebrando essas barreiras, tanto da religiosidade, quanto coisas que me prendem, me travam, aquele formato engessado de ser. Então eu apresento aqui a minha mãe, pastora Esdras, e a minha sogra, Eliane Dutra. Vou chamar de pastora, porque ela diz que todos nós somos pastores. As ovelhas estão lá fora. Então depois ela vai falar um pouquinho dessa história para vocês. Mas elas são um referencial na minha vida, são os meus pilares. E quando eu tenho uma dúvida sobre um assunto, são para essas mulheres que eu recorro, principalmente para pedir colo e tirar assim, será que eu tô errada? Será que isso dá certo? Esse pensamento da luz da Bíblia é correto? É correto eu levar por esse nível de entendimento? Então tá aqui para vocês. Vou lá já direcionar primeiro para minha mãe, para ela se apresentar, porque tem uma história com o podcast na vida dela. Então vou pedir para ela se apresentar e falar o que ela tá achando de vir agora, tanto do físico pro online. Ela já tem uma experiência, não é uma inauguração, já fez outras lives, mas eu queria saber o que você tá achando de um sonho que primeiro nasceu no teu coração, que está se realizando hoje. Se apresenta aí, pastora Esdras. Boa tarde, povo amado. É muito bom, né, estarmos aqui nesse bate-papo. E, como ela falou, já tivemos várias experiências antes, mas está sendo bem diferente agora. É mais diferente? Tranquilo, né? Estamos em 3 aqui, graças a Deus. E acho que vai ser uma tarde abençoada para nós. Vai ser um tempo abençoador, gratificante, de aprendizado. E estamos aqui, ó. É isso aí. E você, Eliane Dutra, o que você tá achando do seu primeiro podcast? Também não é a primeira experiência do online, ela já fez uma live, uma ou duas lives. Mas o que você tá achando dessa mesa, sem ser formato de live? Então, para mim, é sempre um desafio, né? Quando a gente não está acostumado, mas a gente está aqui para fazer o que o Senhor nos coloca diante de nós, e eu sempre tenho isso para mim. O que vier a minha mão para fazer, eu vou fazer. Em nome de Jesus, é por Ele, para Ele, todas as coisas. Pensa dele, nessa por ele. coragem. Tudo que vier na minha mão, eu farei. Vê se não dá para aprender com essas mulheres. Tudo que vier na minha mão, eu farei. A gente vai conversar um pouquinho mais pra frente sobre isso. Mas eu queria conversar um pouquinho com a pastora Esdras, porque surgiu da vida dela há 2 anos atrás, logo pós-pandemia, essa ideia. Eu quero fazer, em vez de live, somente com uma câmera, algo que seja num sofá. Eu lembro no dia que surgiu a ideia e ela trouxe pra mim. Eu queria fazer algo onde ela não sabia o nome. Já era podcast, mas ela não sabia qual era o nome que se dava pra esse tipo de vídeo, onde estaria ela num sofá com mais mulheres desbravando uma ideia. Como que foi que surgiu isso? Na época da pandemia, né, fizemos bastante live. Acho que foi 2 anos e meio, por aí. Era 2 lives por semana. E logo em seguida, foi muitas pessoas que nos procuravam, aconselhamento, pessoas com crise de ansiedade, síndrome de pânico.
E eu veio, começou e eu falei, poxa, que tal a gente fazer era bate-papo no sofá, com algumas mulheres, trazer para tirar dúvida, questionamento, que foi muitas perguntas que a gente nem conseguia responder direito. E eu sempre falando assim, vamos tentar fazer para ajudar as pessoas que mandavam solicitações, falavam o que estavam sentindo. E no início foi para ajudar esse povo. E aí eu lembro dessa história, gente, porque ela trouxe pra mim a questão desse bate-papo numa sala. E ela falou assim, eu pensei em uma pessoa pra estar com a gente nessa caminhada, que era a Eliane. Eu pensei na irmã Eliane de estar junto com a gente, pela dinâmica. Pra quem não sabe, ela é uma mulher, assim, que gosta muito de ensinar. Sempre foi professora na igreja, na EBD, sempre é aquela pessoa que tá tirando dúvidas referente à palavra, e eu lembro dela falar isso. É a pessoa perfeita pra gente trazer, pra ter um esclarecimento da palavra. E o que mais me impressionou é que nenhuma das duas era do online. As duas eram do físico. Muitos anos na igreja, já trabalharam com mulheres de outras formas. Minha mãe tem o Curadas para Curar, já fez 10 anos esse ano. E a Eliane também trabalhou muitos anos com as irmãs na igreja. Eu sempre tenho essa memória do grupo das irmãs, de estar nos ensaios, de estar... Não era reunião, como é que se chamava na sua época? Não era conferência ainda. Não, era confraternização. Era essa reunião de um grupo imenso de mulheres. Então elas sempre estiveram no físico trabalhando. Mas imagina, duas mulheres de outra geração vindo agora pro online pós-pandemia, porque elas sabiam que já não dava mais para se encontrarem fisicamente. Mas o que te fez quando eu te convidei pela primeira vez, eu fui até tua casa e falei, minha mãe teve uma ideia. Foi assim que surgiu, gente. Teve uma ideia de um podcast. Mas a ideia dela era que a senhora estivesse também nesse sofá. E a lembrança que eu tenho é que ela não disse não. Ela falou assim, eu topo. De primeira, até me assustei com a reação, porque ela nunca tinha lidado com a internet. O que te fez aceitar assim? De primeira, que eu acho que tem um pouquinho a ver com aquilo que você falou antes, quando você se apresentou, de dizer sim de cara a um projeto desconhecido. Então, na verdade, pode ser que seja um pouco de, assim, precipitação. De animação pela ideia? Mas, assim, eu gostava muito da ideia, quando você falava comigo, da gente fazer, eu junto com a sua mãe, a gente fazer algo parecido com isso. Então, quando você falou, eu me empolguei na hora. Disse logo sim, tô dentro. Tô dentro. E é isso, o que vier à tua mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Muito Já bem. De algum tempo atrás, foram experiências mesmo vividas dentro de igreja, a vida toda, eu tendo algumas dificuldades, às vezes dizia não, mas quando chegava na hora, Deus era comigo. E eu dizia, Senhor, tu sabe das minhas limitações, então se veio a minha mão, então eu vou fazer conforme as minhas forças, conforme aquilo que o Senhor colocar no meu coração, e que o Senhor me dê tranquilidade, para que eu possa expor aquilo que está no meu coração. E é por isso que eu tô aqui, tá? Porque eu já ouvi muito isso. Só para deixar registrado, a Emanuele, antes de estar aqui, vivia todos esses temores de dar esse passo para o desconhecido. Então, o apoio de vai dar certo, o Senhor é contigo, era dessas duas mulheres que tá o tempo inteiro falando, não, vai dar certo, Deus vai mandar a palavra, vai mandar a ideia, Ele vai te ajudar, não é sobre você, é sobre o outro. Todas essas frases saíram de mesas como essa. A maioria individual, porque nem sempre eu consigo reunir essas duas potências juntos, gente. É raridade reunir as duas numa mesma conversa. Eu atravesso, né? Eu tenho uma conversa com uma, levo pra outra. Tenho uma conversa com a outra, trago pra quem ficou de fora. E a gente vai alinhando assim. Eu sempre de intermediário. Mas essa ideia de vem a minha mão e eu vou fazer conforme as minhas forças é o que me trouxe até aqui. Uma curiosidade que eu queria contar pra vocês. O Além do Altar não se chamaria Além do Altar. No dia, há 2 anos... Gente, isso tem muito tempo. A ideia está nascendo hoje, mas já tem anos. Então, no dia que eu convidei a minha sogra para participar, ela teve a ideia de um nome fantástico.
já com um bordão. Não vou revelar porque esse podcast está rodando por aí e eu não vou dar espaço por enquanto, não. Mas eu me lembro da ideia surgindo na cabeça dela, o nome do podcast vai ser esse. No dia que eu convidei. Eu fiquei assustada porque ela falou, e a gente pode finalizar sempre com uma pergunta referente ao nome do podcast. Eu lembro da nossa cabeça se acendendo em tantas direções a partir daquele nome. Vocês veem como é que a cabeça dela é rápida, tá? Ela parece ser tranquila, mas a cabeça gira numa velocidade muito incrível. E ela teve o nome. Mas eu vou deixar a minha mãe explicar o porquê que a gente não usa esse nome. Sem dizer o nome, por favor. O porquê que a gente não usou o nome que Deus entregou aí nas nossas mãos. Esse é o problema, né? Nós ficamos assim, eu fiquei... Ai, a gente não tem microfone, a gente não tem uma câmera boa, ai, tá faltando isso, ai, vamos organizar aquilo. E fiquei procrastinando muito. E passou o tempo. Isso se encaixa com a fala que ela disse. Aquilo que vier à minha mão, eu executar de imediato conforme as nossas forças. Porque se o Senhor ele deu a ideia, ele também vela para que a gente consiga cumprir e abre as portas. Eu não trouxe isso aqui para martirizar a gente, mas trouxe para uma educação para quem está em casa. Todas as vezes que o Senhor colocar no coração de vocês projetos e Ele der a direção de nome, tudo sonhado, bonitinho para que aconteça, não espere tanto tempo para executar. Porque nós estamos executando e Ele deu um novo nome. Ele teve essa bondade de entregar um novo nome pra gente, mas a gente demorou muito para iniciar aquilo que nós estamos fazendo aqui com vocês. E por isso perdemos aí o nosso bordão e o nosso nome. Mas eu quero dizer para vocês que até nisso eu acredito que era só um aprendizado. Porque o altar de hoje que a gente está estabelecendo aqui nessa mesa faz muito mais sentido do que o primeiro nome. O que você acha? Acha que faz sentido? Faz sentido. Foi você que deu o primeiro nome. Lembrando dele hoje e aquilo tudo que a gente está vivendo por conta do novo nome. Você acha que foi um processo para aprendizagem que a gente está vivendo? Ou a gente realmente perdeu algo e Deus deu a graça de dar de novo? Eu creio que o que veio agora é o resultado do entendimento que a gente teve naquela época. Tudo posso naquele que me fortalece. Então a gente pode todas as coisas em Deus. A gente não concluiu o que a gente Sim. idealizou naquela época, mas hoje é uma conclusão daquilo. Gente, pra mim, que tô aqui por dentro de tudo, fazia mais sentido. Parecia que ia ser popular com o primeiro nome. E, de fato, quem lançou o podcast foi uma grande empresa, com pessoas famosas, com o mesmo nome e usa o mesmo bordão. Quando eu vi, eu lembro de eu ter chorado. Eu lembro do sentimento que a minha mãe ficou. Eu lembro da cara também da minha sogra. A gente ficou muito triste porque já era algo que estava sendo gerado no nosso coração há mais de um ano. Ou seja, um ano atrás a gente já tinha nome, já tinha bordão. Já sabia como que ia caminhar a mesa. Mas depois que o Senhor colocou, além do altar, na nossa mão de novo... E a profundidade, porque os temas não tem nada a ver com os temas que a gente vai abordar. Os temas também eram temas populares, que com certeza cairiam na graça das pessoas. Depois a gente vai falar um pouco sobre essa profundidade de Além do Altar. Mas hoje, não é só um nome. Tem um propósito e um sentido de trazer coisas difíceis para cá, pra gente poder fatiar e caminhar. É como se, com o antigo nome, a gente andasse sobre coisas rasas, aonde todo mundo ia gostar muito de ouvir e ia ser popular ao ouvido de qualquer pessoa, mas além do altar são conversas difíceis para filhos maduros. Eu não tenho desenhado nesse script do Além do Altar nenhum tema fácil. Todos são temas profundos e difíceis. Parece um alimento sólido porque combina com o nome, combina com o propósito e com as pessoas que aqui estão sentadas. Então não vai ser conversa fácil não, vai ser além dessa concordância do amém.
sabe? A gente vai sair fora disso de ser a massa que concorda, a massa que responde sim em todo tempo para todo mundo. Não vai ser isso. Além do altar, vai ser cabeças pensando além dessa concordância do todo. E agora eu quero caminhar para algumas perguntas. Primeiro, para a pastora Esdras, de como foi essa experiência do online. Como é que foi para a senhora que já faz live há bastante tempo, deu uma pausa aí. Tem quantos anos que você não faz live? Uns 2? Uns 2 anos. Uns 2 anos que ela não faz live, mas foi um ano inteiro de muitas lives. Como é que foi esse resultado de estar diante de uma câmera, era celular, né? A live era feita assim, não podia ter contato com as pessoas, era online, mas que resultado que teve isso e como foi, o porquê que você saiu do físico para levar uma palavra para a internet? Eu lembro que no início da pandemia, né, nem sabia ainda o nome da doença que estava aí. E eu estava com agenda, tinha acabado de abrir uma agenda e era para lugares assim distantes. Uhum. E eu fiquei doente e fui ao médico e o médico falou assim, ó, para que você não tá bem, você tá sem imunidade nenhuma e se pegar essa doença aí, eu não sei não. E aquela coisa toda, e eu fiquei e ainda fui a algumas agendas minhas, depois teve que fechar tudo, fechou tudo e fica em casa, e o culto era online. Sim. E as mulheres ligavam, não vai ter o evento, não vai ter, vai vir, não vai vir. E eu acendeu essa chama no meu coração, falei, vou fazer uma live. Aliás, nem foi eu, uma menina que citou pra mim. Eu lembro. Foi a Franciele, falou, vamos fazer uma live? Eu falei, eu não levo jeito pra isso. Não sei falar. E, assim, e ela, não, vamos, ligou a câmera assim, rapidamente, fizemos. E depois começou. E foi assim, Deus operou poderosamente. Né? Eu lembro que teve uma live que bateu um recorde, acho que foi 3 mil? Não, 7 mil. 7 mil visualizações. Pensa na carência das pessoas com as igrejas de porta fechada. Existia uma educação ao público, né? As pessoas, elas só conseguiam estar ali inseridas se estivesse ali com o grupo. Elas não tinham uma vivência em casa. A pandemia, ela trouxe esse resgate da igreja para casa de novo, de você ser aquilo que você é no coletivo, em casa de novo. Mas a dificuldade do povo de desbravar essa leitura, oração em casa. Eu lembro da necessidade de estar ali buscando lives. Minha sogra também assistia muita live, muito podcast. Na verdade, eu acho que ela assistia mais podcast do que a gente. Porque a gente era mais de live e ela já assistia bastante podcast na época. Eu não me lembro se foi ela que falou o nome disso era podcast. Foi. Eu acredito que foi, porque eu falei que era uma reunião no sofá. Porque ela já estava mais habituada em assistir vídeos novos relacionados a isso. Mas eu queria saber, assim, teve testemunho? Vários testemunhos. Teve uma pessoa que não é nem daqui do estado do Rio, que estava prestes a tirar a vida. E ali naquele momento Deus ministrou uma palavra, né, aos nossos corações. E depois sempre entrava em contato com a gente. A live terminava, a gente fazia de 8, 9, dava 1, 2 horas da manhã, o povo ligando, pedindo oração. E teve outros também, teve um que marcou, de uma senhora, que ela não é evangélica, ela é espírita. E ela mandou, até um tempo desse, uma mensagem falando, perguntando, pastora, não vai ter mais live? Ela falava que num terreiro dela, no barracão dela, só funcionava após terminar a live. Não tinha trabalho enquanto tivesse a live. E aquela mulher, assim, muito... Fiquei... Como pode? Porque ela mesma falou, olha, que no meu barracão só funciona depois da live. E Deus fez operou muitos milagres, né? Vidas foram resgatadas, pessoas com crise de ansiedade, pânico, ligava chorando, pessoas tentando tirar a vida. E Deus fez. Ou seja, a importância da gente estar aqui. Por mais a insegurança que seja, né, de romper esse padrão que a gente cria em nós,
da falta da exposição, eu não quero me expor, eu entendo muito bem. Elas são de uma geração que não tinha muita exposição na internet. Mas eu já vim nesse molde. Eu não gosto muito de expor minha vida, de dizer onde eu tô, fazendo o que, estou viajando. Eu não gosto muito. Mas se for bem direcionado, a gente vê a importância que isso traz em resposta à vida do outro num momento difícil. Como foi para você participar de uma dessas lives? A senhora já tinha esse entendimento que trazer a sua voz para o online também era trazer tudo que estava guardado dentro de você para que pessoas ouvissem aquilo que Deus falava com você, mas estava guardado? Esse acúmulo de vivências onde não eram transmitidas, primeiro, porque estava na época da pandemia, segundo, porque a gente ainda anda por um caminho dentro da igreja onde a gente precisa ter a oportunidade da fala. Você acha que a internet é essa porta onde a gente pode compartilhar aquilo que o Senhor entrega para nós e pessoas que nunca terão nenhum tipo de contato conosco serão atravessadas por essa palavra e experiência que Deus tem, às vezes no secreto, somente com a gente? Sim, na live que eu fiz com a Esdras, eu expus algo que era nosso, da nossa família. No início da pandemia, Deus ministrou no meu coração uma palavra muito interessante que ia nortear todo aquele processo que a gente passou na época da pandemia. E o Senhor, eu contando para o meu esposo a experiência que eu tinha tido, né, de madrugada, e ele assim aderiu o meu sentimento de que era reunir a família. Fomos na casa de cada filho, né, e expomos aquilo que Deus tinha colocado no meu coração, e o versículo que Deus tinha colocado no meu coração é: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E ali eu conversei, eu orei na casa de cada um, e assim a live veio exatamente para que houvesse uma expansão daquilo, que aquilo saísse só do nosso núcleo. Sim. E ganhasse uma extensão que a gente não tem como mencionar. Então foi o esticar de Deus aquilo ali, né? Eu pude expor aquilo ali para mais pessoas. É isso que você está falando. A gente sair daquele núcleo e não sabe que dimensão, o que Deus vai fazer com aquilo. Então, assim, foi uma oportunidade que eu tive de transmitir, né, aquilo que Deus tinha falado comigo, que eu sei, tenho certeza, não falou só para mim. Ele sabia como direcionar cada fala, aquilo que Deus colocou no meu coração para falar, primeiramente para os filhos, né, para a família, e depois tive a oportunidade de trazer a mesma experiência na live que eu fiz com a Esdras. Caramba, eu fiz uma viagem agora depois da sua fala. Eu me lembro, dali nasceu a Emanuele. Eu já li a Bíblia. Mas se eu não me engano, ali foi a primeira oportunidade onde eu tive que falar das palavras, verbalizar, explicar as palavras. Se a minha memória não falha, foi através das reuniões online que a gente se encontrava no grupo do WhatsApp, era ligação chamada de áudio, e aí tinha o dia de cada um trazer uma palavra e outra pessoa orava. Eu lembro o nervosismo que eu ficava. Foi ali mesmo que nasceu essa questão de eu começar a explicar aquilo que Deus trazia como revelação para o meu coração. Foi ali a primeira vez. Porque eu já trabalhava no Curadas, mas eu só ministrava louvor. Eu nunca havia ministrado nenhuma palavra, né? Isso foi muito do ano passado para cá. Depois dessa reunião, eu abri grupo de devocional, mas se eu não me engano foi ali no núcleo da família, nessa direção, na pandemia, que você se reuniu todo mundo, pediu para que a gente se encontrasse. Eu não sei se era diariamente ou se era uma vez na semana. Era uma vez na semana. Uma vez Toda na semana. Quinta-feira, né? E cada um era direcionado a trazer a palavra. Eu me lembro quando eu começava a falar muito nervosa, com uma folha na mão, trancada no quarto, toda me tremendo, não tinha ninguém me vendo, era áudio, gente. E dali eu comecei a pegar essa questão de transmitir aquilo que Deus falava no meu coração e o quanto aquilo ganhava vida. E a gente compartilhava entre família o que fazia sentido, aquilo que Deus falava através de cada um. E eu fui vendo que essa voz poderia alcançar outras pessoas. Eu nunca havia falado.
E aí o retorno que eu tinha é que não faz todo sentido, aquilo que Deus coloca no seu coração realmente é aquilo que está escrito, tem uma revelação. Eu era muito segura, não, essa revelação é uma revelação de Deus, é correta. E aí eu pude criar um outro grupo de devocional com pessoas mais novas que tinham dificuldade de ler a palavra e ser treinada, porque eu acredito que é muito isso. Deus, ele vai nos treinando e nos capacitando para um novo tempo, para aquilo que a gente vai precisar como bagagem para usar. Então começou ali a Emanuele que hoje prega, a Emanuele que hoje fala aqui com vocês do podcast, a Emanuele do Instagram. Começou a partir de um direcionamento que uma mulher teve para reunir a família. Eu não lembrava disso. Eu não ia trazer isso porque foi assim, como se fosse uma flecha agora do dia que eu comecei a primeira vez, da primeira palavra. Eu lembro da palavra do Salmo, da corça. Foi uma que marcou muito a minha vida, que eu estudei a beça com a minha mãe. E ela ficou falando, não, você tem que estudar a história da corça. Tem uma história por trás da corça. E eu lembro que eu fui estudar. Foi lindo, foi lindo. Fui pesquisar. E como Deus, ele, a partir daquele momento, me treinou para aquilo que eu faço hoje. Para estar aqui, para estar com essa voz falando e alcançando vidas que a gente não sabe até onde esse podcast vai chegar. Mas é isso. Eu ainda continuo batendo na fala inicial, na sua fala inicial. Tudo aquilo que vier à nossa mão. Por mais limitados que nós pareçamos ser, não jogue fora, sabe? Abrace com uma vontade estabelecida de Deus para um novo tempo. A gente vai começar com muita insegurança, mas se eu olhar para Emanuele tremendo dentro do quarto com uma folhinha e o quanto Deus faz sobre a minha vida hoje. Hoje eu ministro a palavra em outros lugares, ministro nas igrejas. E eu não lembrava que essa questão de ministrar tinha nascido dentro de um quarto. Primeiro nasceu no coração de uma mulher que recebeu aí um sonho do Senhor desse momento de reunião e de levar a palavra e de buscar o Senhor enquanto se pode achar. E depois de um impulsionamento de outra mulher que também não me largou, ficou mandando, não, você vai ministrar, você tem que trazer a palavra. Se prepara aí, me jogou nas lives dela, tá, gente? Tem umas lives aí que eu tô gaguejando, mas eu falo, para que eu pudesse estar aqui hoje. Então é um tempo que o Senhor tem chamado a nossa voz à evidência. Tanto para outros que têm muito conteúdo e estão trancafiados dentro deles mesmos, nessa insegurança que muitas das vezes é colocado pelo inimigo das nossas almas para travar a gente, minar. Você não pode, você não tem o suficiente para falar, a sua mente não acessa, ninguém quer ouvir você. O que é que você vai transmitir? E nós estamos aqui para quebrar essas cadeias invisíveis, mas que são mais fortes do que as correntes visíveis que aprisionam o ser humano. Porque pessoas estão presas, igual me veio agora na memória o apóstolo Paulo, dentro das prisões, mas ele não era preso. Ele era preso fisicamente, mas a voz dele, a mente dele, a boca era solta e liberta por Deus. E alcançou tantas igrejas e fundamentou tantas coisas. E hoje nós temos a luz da palavra de um homem que era, muitas das vezes, a maior jornada dele era dentro das prisões, mas que tinha a mente livre para viver o propósito de Deus. E agora a gente vai encaminhar para um assunto difícil. A gente vai responder a pergunta: o que tem além do altar? Eu lembro o dia que eu cheguei com esse nome, que na verdade não era este nome, era um outro nome, que eu vou falar no final, que eu sempre trocava. Eu tinha um nome, mas eu não conseguia falar além do púlpito, eu falava além do altar. Eu me enganava todas as vezes, porque o nome do podcast era Além do Púlpito. E aí quando eu ia conversar com ela, saía, não, porque o além do altar tem que nascer, a gente tem que colocar pra frente, a gente tem que botar pra acontecer. Sempre verbalizava errado. E aí quando eu tava já caminhando para o Além do Altar nascer, eu falei que elas estariam aqui no primeiro episódio. E ela me fez uma pergunta, mas o que tem além do altar? Existe alguma coisa além do altar? Eu falei, a gente vai responder isso no primeiro episódio. Primeiro eu quero direcionar para a pastora Esdras. Meu Deus. O que é esse altar? Conta um pouquinho, de forma resumida. O que é esse altar? O que é a história do altar para a galera entender em casa? Primeiro, o que foi esse altar? Os altares, aquilo que você quiser explicar para responder o que é o altar hoje. Vai lá, pode ir. Vamos lá. Então,
altar, né? Botou o óculos, Botei ficou o óculos. sério. O assunto ficou Altar. mais sério. Ela pegou o caderno e o óculos. Vamos lá. Eu dei uma pesquisadazinha assim, né? Altar. O altar é uma palavra hebraica, né? Que significa lugar onde se sacrifica. Altar, nós sabemos que ali no Velho Testamento houve vários altares, né? Eu estava até agora aqui com a pastora Eliane. Olha, vai ter que levar esse nome. Gente, no final eu vou deixar ela explicar o porquê pastora. Ela vai explicar um pouquinho. Eu aguento, ela aguenta. E ela aqui estava esclarecendo, a gente estava com uma dúvida aqui sobre o altar. O primeiro, quem levantou o primeiro altar? E ela aqui desvendou. Eu não consegui. Porque a gente fica muito apegado ao a primeira oferta humana, né? Isso. Aí a gente fica nesse altar ali do humano. E ela ali foi, né? E nós sabemos que altar significa o quê? Um lugar de sacrifício. Um lugar de renúncia. Altar para mim é lugar de morte. É onde eu digo não para minhas vontades, para os meus desejos. E tem que fazer sim para Deus, para o que Deus tem para mim, para algo que Ele já havia preparado, né, o propósito dele para a minha vida. Então, altar, eu morro. Acabou Esdras. Altar é isso para mim. É onde acaba tudo. Quem eu acho que eu era, quem eu acho que eu sou. Acabou. Altar é renúncia, é dizer sim para o que o Senhor tem para nossas vidas. É as vontades dele, é o que ele quer, não é o que eu quero, é da maneira que ele quer. Não é como eu quero, ou como eu acho que vai ser melhor. Não. Faça segundo a sua vontade, não a minha. A vontade dele precisa prevalecer na minha vida. Altar. Lugar de sacrifício. Essa era a palavra original do significado do altar. E a gente, só para dar uma capitulada aí, só para a galera não ficar perdida, no tempo da lei, deveria haver um sacrifício depois do pecado de Adão, para que os pecados fossem encobertos, para que o homem ainda tivesse um relacionamento, né? Precisava haver. E aí elas estavam conversando no off aqui, e elas falaram que o primeiro sacrifício foi feito por Deus, para poder ali vestir Adão, que se encontrava nu. E ali foi o primeiro sacrifício para a cobertura daquele pecado. E aí a gente chegou na questão do segundo, que tem a oferta, que uma oferta foi aceita, outra foi rejeitada por conta da inveja. Embora o altar seja um lugar de renúncia, na história da Bíblia a gente vai ver que também tinha a questão de ser aceito, principalmente depois de Adão. Ali a gente vê mais uma vez a questão do pecado ter corrompido o homem, logo ali na segunda relação da Bíblia, aonde um invejou a oferta do outro. E houve um grande alerta de Deus: olha, se você oferecer aquilo que realmente importa, inteiro, olha como é que a gente está falando a mesma coisa que ela disse. Se você oferecer um sacrifício com zelo, ele será aceito também. Mas ali Caim não conseguiu ver isso. A única coisa que ele viu é que ele foi aceito e eu não. Ele prestou mais atenção na questão do sentimento, que já era gerado por conta do pecado ter entrado na humanidade, do que na importância do sacrifício ser genuíno, ser inteiro sobre isso. Quer comentar? Não, Ela tá quietinha. De ser aceito sobre isso, dessa visão tentando corromper a oferta, né? A oferta, ela ficou em segundo plano. Para ele, o que acendeu ele vai sobressair acima de mim. E não vou fazer uma nova oferta de excelência, né? Houve ali uma inveja à oferta. E é por isso que ela estava falando que a oferta é onde eu morro. Morre tudo. Todos os meus achismos, ela tem que ser plena e perfeita no todo. Porém, já houve essa oferta plena, inteira, aonde cobriu todos os nossos pecados. Eu gosto muito de falar na EBD, a gente está migrando numa lição que fala muito sobre o sacrifício de Jesus e o Tetelestai, feito, perfeito e cumpriu tudo o que tinha para cumprir. Ali foi a oferta que não cobriu o pecado, pagou, dívida paga em excelência. A melhor oferta feita num altar
que era aquela cruz por intermédio de toda a humanidade inteira. Sacrifício feito inteiro por todos. Mas hoje, nós podemos dizer que nós somos esse altar? Tirando o altar do sacrifício, porque se a gente diz que o sacrifício ele foi feito perfeito, não precisa haver sacrifício de paga, né? Aquilo que vai pagar uma dívida, porque já está pago. Mas altar de apresentação, o altar onde fica no alto, aonde é entronizado alguém, nós podemos classificar a nossa vida como esse altar? Você? Sim. E o altar, trazendo essa imagem aí do Caim e do Abel, cada um sacrifica o que tem. Caim, ele cuidava, ele era lavrador. Sim. Então, o que ele tinha para apresentar com o seu sacrifício, né? O que Abel tinha? Ele criava os animaizinhos. Ah, porque tem uma questão de não ter sido sangue. Existe essa então, dúvida mas que cada um só aí. pode dar O que tem. Quando Deus falou com ele falou assim, se você tiver o coração íntegro, você também será aceito. Porque não tinha a ver com aquilo que apresentava de fato, tinha a ver com a intenção Isso. da oferta ser inteira. Sim. E naquele momento, aquela oferta de Abel, ela envolveu morte. Então, é como se a oferta de Caim, ela tivesse algo em comum com aquilo que Deus estava desenhando para a humanidade. Uhum. Né? O que Deus estava desenhando para a humanidade? Primeiro, ele fez o sacrifício, que cobriu Adão e Eva. Uhum. Depois, Caim e Abel não conseguiu, né, essa comunhão de relacionamento com o seu próximo. Não é? Ele não conseguiu. Ficou nessa Isso aí disputa. ficou difícil para ele. Mas o plano, o desenho que Deus desenhou para a humanidade foi uma humanidade coesa. Tanto é que o primeiro casal, Uhum. ele era um só. Sim. Deus tirou a mulher do homem. E depois, a partir deles, vieram os dois, que era o outro. E esse outro não conseguiu conviver. Foi quebrado o relacionamento. E aí Deus continua o desenho. Aí agora vem, né, Deus fala à humanidade, né, e Deus coloca a lei dos holocaustos. Na lei do holocausto, Deus instituiu os sacerdotes. O sacerdote é que matava o animal. Sim, tinha que ser específico. Isso. Ele tinha um ofício. O sacerdote é que fazia, né, todo aquele ritual do sacrifício. Então, isso não era de uma forma fácil, a gente pode dizer assim, por quê? Eu tenho uma dúvida e agora eu vou jogar aqui na mesa. Hoje, não tem mais essa separação para a oferta, porque já não existe mais esse tipo de sacrifício instituído. Mas era fácil para o povo ter alguém que deveria andar perfeito para fazer. Porque por conta do ofício tinha várias regras que ele tinha que viver para estar apto para oferecer o sacrifício por intermédio do povo. O povo ele não precisava? Essa oferta era só entregue? A oferta era entregue por conta de cada situação que cada um vivia. Era uma oferta específica para cada situação. E Deus, existia uma hierarquia de comunhão com Deus. Uhum. Né? O sacerdote é que entrava na presença de Deus para oferecer o sacrifício. Né? E esse sacrifício, ele apontava para um desenho, para um mosaico, podemos dizer assim, né? Que Deus estava instituindo. A lei dos holocaustos apontava para o holocausto perfeito. O final. Que é Cristo. Né? Que, na verdade, não mata. Ele morre. Pesado. Mas foi perfeito. Né? Foi perfeito. É alguém que se entrega de boa vontade por intermédio do próximo totalmente. Tem essa intenção do sacrifício. Porque é para o próximo completamente.
Sim. de forma onde seu coração e sua alma tá tudo interligado no mesmo propósito, sem ter nenhum sentimento pelo próximo que o maltrata, ele se entrega para fazer esse sacrifício Sim. sem mácula. Sim, um sacrifício sem mácula. Porque, como Paulo diz, né? Se por um homem o pecado entrou no mundo, por um homem também a graça veio a todo homem. Né? E aí ele agora, Jesus, ele se entrega. Aham. Né? Ele se entrega. E agora ele institui uma nova forma de alguém se oferecer para Deus. E essa forma de se oferecer para Deus, ele diz: aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Ele morreu, ele se entregou, ele se doou. Sim. Mas aquele que comer a minha carne, aquele que de mim se alimenta, A gente estava conversando sobre isso esses dias. por mim viverá. Né? E o que é viver por Cristo? Que é viver por Cristo. Né? Sabemos que Jesus morreu por nós. Aí ele vem dizer que nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos próximos. Que é a questão do que ela estava falando, desse sacrifício por intermédio do... pensando bem, agora eu vou direcionar um cadinho para a pastora Esdras. Esse sacrifício que você falou, por intermédio de Cristo, de se entregar por completo, tudo, inclusive a sua vontade. Você já tinha olhado dessa forma que é totalmente por intermédio do outro? A gente começa achando que é por nós, mas a mudança, ela não é para nós. Como é que foi? Fala aí um pouquinho da sua vivência sobre isso. Essa transformação que você veio fazer e o que acrescenta para o outro. Porque isso agora é o altar. Aquele que se alimenta, vive por ele. Sim. E através dele. E aí isso gera uma sequência de sacrifício das nossas vontades sendo minadas. Você já tinha pensado que era por intermédio do outro? Ou o que isso mudou para o outro? Falando em relação à família, o que essa mudança de se sacrificar gerou para o próximo? Então, eu não havia pensado assim. Achava que era para si mesmo. Pra Eu si. Sacrifico e essa é a minha relação. Isso, mas aí, voltando assim, a gente vê que não é. É totalmente pro próximo. Totalmente pro próximo. E a gente se entrega ali, né? Eu tava aqui pensando, antes de vir pra cá, alguém me fez uma pergunta. E eu respondi, e a pessoa falou assim: ué, mas não é pra você? Porque foi tão rápido. Se você tiver isso aqui, vai fazer o quê? Eu falei isso pra aquilo. Aí ela falou: e pra você? Eu falei: mas eu não preciso. Mas você precisa. Eu falei: não, mas se a pessoa conseguir isso aqui, eu vou estar feliz. Ou seja, toda a mentalidade... Quanto mais a gente é transformado, mais a nossa mentalidade vive por intermédio do próximo. Isso. E eu, no momento, eu respondi, foi tão... E a menina ficou assim: como assim? Eu falei: mas você tá precisando? Eu falei: não, mas ele tá precisando. Então, se ele conseguir, pra mim... Já tá perfeito. Já tá ótimo. Essa é a vivência do verdadeiro cristão que se alimenta dele, tem parte com ele e vive para... o próximo, totalmente. O nosso olhar, ele tem que estar voltado não para nós mesmos, mas sim totalmente para o próximo. A visão pastoral traz muito disso, né? Muitas das vezes a gente quer reagir de um jeito, principalmente quando nós estamos certos, mas tudo que a gente vive ali dentro é para... É para o próximo. E a gente não tem, quero ter razão. Não. Até a razão fica em segundo plano. Personalidade. Tudo muda. Tudo mudou. Comportamento. Tudo. Inclusive a nossa roupa, que é uma grande questão. Às vezes eu vou colocar uma roupa e agora tem acontecido muito isso. Eu nunca fui religiosa de roupa. A gente anda de acordo com a instituição. Mas a instituição que eu estou e a anterior, nada me impedia de usar as roupas que eu tenho. Mas existem certas roupas que hoje eu olho e eu penso no que isso vai gerar no próximo. Qual é a visão e aquilo que ele vai desbravar dentro da própria mente, na confusão que eu causarei nele usando isso aqui.
Agora você entende quando eu colocava uma roupa que estava pronta, que eu olhava e dizia, não serve. Mãe, para com isso, a roupa tá ótima. E eu falava, não, é comigo, é comigo. Nem o direito da roupa nós temos mais. O que isso vai gerar? Às vezes escândalo, às vezes indignação por não poder fazer igual, por não ter a autonomia de fazer. Isso gera um conflito no outro, a ponto até dele pecar contra Deus ou se afastar por conta de algo supérfluo, que às vezes a gente não controla, mesmo tendo a condução do Espírito que nos causa um incômodo para não fazer. E isso não é por nós, na nossa relação com Ele. Isso é totalmente vinculado ao próximo. Tudo isso ao próximo. E eu queria muito que a gente trouxesse a nossa conversa agora pra cá. Minha mãe vai participar da conversa final, porque tem muito a ver com aquilo que eu conversei com ela, mas no dia que ela me perguntou o que tem pra você além do próximo? Existe alguma coisa além do altar, quer dizer, além do próximo não, além do altar? Eu olhei pra ela e ela falou, existe uma coisa. E aí agora ela vai responder, Eliane vai responder o que é que nós tivemos essa conversa tão difícil que existe além do altar. O altar somos nós e hoje a gente tem que sacrificar coisas em nós por intermédio do outro, porque nós temos parte com Cristo. Então só existe uma única coisa além do altar. Além do altar que estabelecemos para Ele e o altar que, perdemos coisa por intermédio dele. E o que é isso que existe além do altar? O que existe além do altar, além de nós, é o próximo. Sim. É o próximo. Quando Jesus inaugura o seu reino, que é o reino de Deus na terra, ele passou por aquele período todo dos 3 anos e meio, o período todo dele, desde o nascimento até o dia da sua morte, foi implantando um novo reino, uma nova forma de se relacionar com Deus e com o próximo. Né? Quando ele estava já indo para Jerusalém, para a última semana de vida dele, o texto diz, lá em Lucas, a partir do capítulo 14, que ele foi seguido de uma grande multidão. Dos religiosos, principalmente, que não largava do pé dele. Por quê? Porque ele falava que um novo reino estava... E eles estavam curiosos. Que reino é esse? Eles achavam que era um reino humano. Um reino que ia ser estabelecido, que finalmente eles iriam ser libertos de Roma. Eles achavam que ia ser uma grande guerra militar que seria travada para que eles pudessem ter o governo de novo. Essa era a mentalidade daquele povo. Sim. E ali Jesus está indo, para Jerusalém, para a sua última semana de vida. E aí, seguido pelos sacerdotes, pelos escribas, pelos fariseus. E eles estavam ali no pé de Jesus, querendo que ele desse um mole ali, querendo que ele desse uma deixa para eles, E aí Jesus, eles perguntam, mas que reino é esse que você está dizendo? Quando será isso? Quando eles perguntaram quando, Jesus respondeu, já está entre vós. Já está entre vós. E aí ele faz alguns milagres e daqui a pouco os discípulos perguntam. Agora são os discípulos. Sim. Onde será isso? Aí ele responde, já está dentro de vós. E aí Jesus fala aquela frase tremenda, de difícil interpretação, que a gente, fica assim, Senhor, o que significa isso? Aí ele diz, mas onde, Senhor, estará? Onde está esse reino? Está onde houver um corpo morto. Eita, onde houver alguém que se doa. Isso. Onde houver alguém que se entrega por intermédio do outro. Que se sacrifica pelo outro. Esse é o reino. Esse é o reino. Então o reino está aí. O reino de Deus está aí. E ele finaliza dizendo que o corpo morto atrai também os abutres.
os acusadores, aquele que vão apontar, que vai dizer que você é um hipócrita, entendeu? Então, que vai atrapalhar o sacrifício, vai querer atrapalhar o sacrifício, mas ninguém atrapalha um corpo morto. porque ele já morreu para a própria Porque vontade. ele já morreu para si. Né? E aí a gente agora remete lá para Paulo. Né? Paulo, ele diz que aquele que nasceu de novo, ele tem os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito não faz sentido sem o próximo. É tudo por intermédio. Na verdade, é completamente para o próximo. Pro próximo. O amor pro próximo, a longanimidade para você ter ao próximo. A fidelidade, a mansidão, né? É aquilo tudo que você tem quando você nasce de novo. O que é nascer de novo? É morrer para si mesmo, como o apóstolo Paulo fala. E voltar somente para o próximo. Isso, né? Aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que por amor de mim perder, achá-la-á. Já achou. E aí, eu acredito que a gente já esteja indo para os finalmente, eu posso agora dizer que lá em Romanos diz, né, Romanos 12, né, que ele diz que nós somos, né, nós temos, né, como dar para Deus um sacrifício santo, né, e vivo para Deus. Né? Nós temos essa capacidade. Sim. Né, de fazer isso. E como é que a gente faz isso? Porque a gente nasceu de novo. E como é que a gente pode direcionar isso para o nosso papo aqui de além do altar? Tem um versículo lá em Hebreus capítulo 13, versículo 10. Estava esperando esse aí. Pensei que você não ia falar. Né? Que diz que nós temos um altar. Que não tem direito de comer aquele que ministra nesse altar. Comer o quê? Isso que nós estamos falando. O fruto é para o outro. No altar da antiga aliança, o sacerdote comia a carne dos animais que era ele por direito dele ficar com aquele pedaço separado, porque era ele que levava. Não. Na nova aliança, a gente não tem parte. Não tem. É totalmente próximo. A gente sacrifica para o outro. Isso. Porque o sacrifício somos nós mesmos. Somos nós mesmos. O tempo inteiro. Então não tem como você comer e se alimentar daquilo que você se doa por completo. Lembrando direitinho do versículo lá de Paulo, ele diz assim: eu rogo pelo amor de Deus que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo e santo, que é o que agrada a Deus. Caramba, hein? Quem tava tendo uma visão egocentrista de que eu faço aquilo que eu quero, se não for do meu jeito eu não vou, alguém lá não gosta de mim, eu não me submeto a esse tipo de apontamento, precisa voltar um cadinho e escutar essas falas de novo. Aquele que se alimenta de mim tem que morrer. Morrer ao próximo, para viver toda essa vida para o próximo, morrer para si mesmo, para gerar algo para o outro. Sair desse centro de si e trazer Cristo para o centro, porque aí o outro... Porque, na verdade, esse aí foi o pecado que entrou no mundo através, né, do pecado original. Sim. É a soberba, né, o egocentrismo, é o querer ser. Né? E aí a gente veio para o resgate de deixar de ser. Isso. Para ter ele em nós. Ele em nós. Gente, muito lindo. Não tem como a gente se estender. A gente vai voltar em uns assuntos assim nos próximos. Mas eu queria falar agora que a gente está caminhando para o final, bem para o finalzinho, rapidinho, sobre Além do Púlpito. O nome original era Além do Púlpito, porque daria para abordar todos os assuntos possíveis e fáceis da história. Mas... eu não conseguia verbalizar além do púlpito, sempre saía altar. E nós estamos vivendo, nós três aqui, um tempo de esmagamento, de quebrar as nossas fronteiras interiores. Vocês já viram que a gente entende que nós não temos mais nada. A gente sacrificou tudo. Então, tudo é por intermédio dele, da vontade dele estabelecida em nós. E eu lembro de uma conversa que eu tive com a minha mãe e ela falava assim, então o nome do podcast é Além do Altar. Para de relutar com o púlpito.
você já sabe que o nome dele vai ser além do altar. E ela me conhece muito bem. E mesmo depois disso, eu fiquei pensando, como vai ser fácil além do púlpito? Além do púlpito, a gente pode pegar as bombas que acontecem por trás dos bastidores. Vai gerar, o além do púlpito, ele gera conteúdo pra gente trazer pra mesa. E o além do altar, não. Vai ficar só um nome. Você lembra, mãe, dessa questão que eu fiquei muito tempo? E houve uma votação. Mas eu queria direcionar um pouquinho pra ela antes da minha sogra, porque ela ficou com um olhar assim. Eu já sei que ela ficou com uma sobrancelha me olhando, me vendo votar, já sabendo que eu não levaria em consideração. Porque eu, como já fui muito insegura, pra mim, a maioria vence. A votação de todos sobressai aquilo que eu acho, por mais que eu tenha a minha opinião. O que você ficou ali olhando e observando em mim sobre essa questão de além do púlpito altar, altar, púlpito, púlpito altar? Como é que estava o meu comportamento? O que você estava pensando naquele momento dessa briga tão constante com o nome? Ali eu estava vendo, né? Você queria que todos falassem, foi uma votação. Eu lembro que foi todo mundo lá em casa votou e a maioria vai ganhar, vai vencer. E eu olhando pra você, sabia que não ia vencer, porque não é nada fácil. Você não gosta de coisas fáceis. Você não gosta do raso. Independente, como eu falei, independente do que votaram, meu bem. Você não já sabe que iria ser além do altar? Isso foi o que eu falei, por quê? E eu olhei assim pra você, tadinha. Tá querendo ouvir todo mundo, mas dentro dela tá gritando, não é esse, não é esse, não é esse. Eu não conseguia. E eu lembro que eu acordei, eu precisava decidir na manhã que eu levantei. E todo mundo foi além do púlpito. Só tinha uma pessoa que era o meu marido, um beijo, que ficou dizendo, não, altar. Você tá desde o início com esse negócio do altar. E ele deu toda uma explicação, mas eu falei, a maioria quer púlpito. Púlpito vai ter polêmicas. E aí eu lembro que eu cheguei e mandei uma mensagem pra minha sogra, era a única que eu não tinha falado. E eu falei assim, adivinha, foi 5 contra 1. Aí ela falou assim, certeza que quem ganhou foi púlpito. Pode ser. Aí eu perguntei pra ela, como você sabe que foi púlpito? E aí ela falou, porque púlpito é popular. O púlpito aceita qualquer pessoa. Mas o altar, ele é profundo. O altar requer sacrifício. O altar não aceita qualquer coisa. O altar, ele só aceita sacrifício. E ali eu entendi o porquê que eu só conseguia falar altar. Ali eu entendi porque saía só altar da minha vida. E parecia que as duas já sabiam, gente. Não foi novidade nenhuma quando eu troquei o nome e voltei de novo pro altar. Porque eu sabia que esse podcast ele era do Senhor. E os assuntos que abordaremos aqui serão assim. Nem todo mundo vai concordar, porque mexe com a nossa estrutura. Quem é que gosta de ouvir que a sua vontade precisa morrer completamente por intermédio do outro que muitas das vezes te odeia? Então isso é altar. E o altar, ele não é público. O altar é algo no secreto. E eu deixei isso anotado aqui. Não é que púlpito aceita qualquer pessoa, não é isso. O púlpito, ele é visual. Ele só analisa ali por fora aquilo que ele consegue enxergar. O púlpito ele recebe pela reputação, por aquilo que falam. E muitas das vezes não é real dentro da casa dessas pessoas que estão ali ministrando no púlpito. Mas o altar do Senhor, que somos nós, ele é feito no secreto. A cada deixa de vontade que a gente precisa abandonar, a cada coisa dentro de nós que a gente precisa deixar morrer, só quem vai ver isso sendo gerado em nós é o Senhor. O altar, ele é totalmente secreto. O fruto que é gerado em nós é público, mas o sacrifício que é feito é no secreto. Então eu fiquei com essa frase dentro de mim. O altar seria mais popular porque o altar ele é visual. No altar não, o púlpito ele é totalmente visual. É aquilo que a gente vê, é aquilo que a gente está ali olhando para o próximo. Então o altar, ele é gerado no secreto. Só quem vê é Deus. Só quem valida a oferta, se é sincero ou não, é o Senhor. Então por isso o nome do nosso podcast é Além do Altar. Ele foi gerado em Deus. Conversas difíceis sairão daqui. A gente já está ciente que não será bem visto e aceito por todos, pelo versículo que ela trouxe. Todo corpo morto, ele gera
Ele gera essa perseguição. Jesus falou para os seus discípulos que estavam reunidos em volta dele: aquele que não comer da minha carne não terá vida em si mesmo, porque a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. E os discípulos, as pessoas, quando Jesus acabou de falar isso, começaram a sair, um a um. Aí os discípulos, duro é esse discurso. Isso é uma conversa difícil. Você está falando conversa difícil? Eu estou lembrando dessa conversa de Jesus. Isso é uma conversa difícil. Sim. Né? Aí a gente pensa assim, esse podcast aí já não estou entendendo muito, porque às vezes fica difícil compreender. Mas é o se despir de si mesmo para dizer, para onde iremos nós? Se só Só tu tens as palavras de vida eterna. É isso. Então, para onde a gente vai correr? É para isso aqui. Isso aqui é reino de Deus. É profundidade. É conversa difícil, porque andar na presença do Senhor de acordo com a sua palavra e renunciar a si mesmo, o seu eu, as suas vontades, não é fácil. Né? Não é fácil, mas quando você se aprofunda na palavra, você tem os seus sentimentos exercitados para que torne possível isso acontecer. Porque se não fosse possível, Jesus estaria falando o quê? Para quem? É para nós mesmo. É possível, mas você precisa ter profundidade, você precisa ter convicção, você precisa ter certeza daquilo que você quer. Gente, eu queria muito ficar aqui mais tempo com vocês. Teremos outras oportunidades com as nossas pastoras. Na próxima, a Eliane explica por que ela é pastora. Sem ter o título, ela vai trazer esse tema pra cá pra explicar pra gente. Foi um grande prazer ter você aqui na nossa mesa, com essa comida, que é onde nós nos colocamos pra morrer por intermédio de vocês, do próximo. As nossas vontades, a nossa timidez, a nossa insegurança, ela está morrendo por intermédio de quem nos ouve agora, com esse alimento que é Cristo, tá bom? Então, além do altar, ele vai além do que os olhos podem ver. Aqui o Senhor não aceita qualquer conversa, nem qualquer coisa. Aqui, antes da gente trazer para a mesa, a gente precisa sacrificar nós mesmos para trazer a luz da palavra. Então, se você que está aí nos acompanha, está querendo temas mais difíceis, se inscreve no nosso canal, no nosso podcast, curte, comenta, envia para alguém que precisa ouvir um pouquinho, que isso aqui é só uma parcela daquilo que a gente vai compartilhar com vocês. E aqui eu quero agradecer a pastora Esdras, pastora Eliane, que agora eu vou chamar ela assim, ela disse que as ovelhas estão perdidas lá fora. Todo aquele que tem o alimento, que já tem o entendimento, é pastor para ir buscar quem está perdido. Essa é a fala dela. Eu queria agradecer a vocês por ter comprado isso comigo, por ter abraçado esse projeto. Direciona aqui a última palavra da pastora Esdras para ela agradecer ou deixar uma última frase para o público. Todo seu. Eu quero deixar aqui rapidamente que você que está nos ouvindo e por um acaso fica assim, mas como assim, altar é sacrifício? Altar não é um palco, altar não é um telão de LED, não é um microfone na mão. Entenda o que é altar. Altar é sacrifício, é rendição. Boa noite, não sei que hora vai passar. Todas as horas. Um beijo, Deus abençoe, estamos juntas. Amém. Ela vai voltar outras vezes. Você, Eliane? Então, só agradecer, né? E esperando que a nossa fala seja bem compreendida, né? Que o Espírito Santo possa estar ampliando a área do entendimento de cada um, para que possa fazer valer. Né? Esse sacrifício a feito nossa aqui. vinda aqui. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Gente, muito obrigado pela presença e audiência de todos vocês. Queria agradecer aqui o Estúdio Mazel, que está conosco, desbravando aí esse podcast. Muito obrigado por todo o apoio. Agradecer a Maikele, que é a nossa mídia, que está por trás do que vocês vão ver. Agradecer todo mundo que ora por nós, a minha família, o meu marido,
que tá aí também me apoiando, orando por mim, as minhas irmãs, que chegam junto, tanto financeiramente quanto com oração. Vocês são o meu braço forte. As pessoas que muitas das vezes, quando eu quero desistir, me auxilia, me coloca de pé, realmente para que eu cumpra aquilo pelo qual eu nasci para fazer, tá bom? Mas fica com a gente. Se você não entendeu tudo que foi dito aqui, comenta, porque a gente volta para esclarecer. Nós estamos aqui para isso. É para isso que nós morremos, porque uma vez nós comemos deste corpo e não tem mais volta. Altar é sacrifício, sim. E nós estamos aqui nos doando por intermédio disso. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.